queridas e queridos, amoras e amores, eu sou a Hannah e o tema do vídeo de hoje vai ser saúde espiritual, a importância dessa saúde. Vou falar um pouco deste livro, Inteligência Espiritual, que é um livro muito interessante que tem tudo a ver com esse tema. É um tema um pouco complexo de falar, mas roda a vinheta então para eu aprofundar um pouquinho mais o que é essa saúde espiritual e como ela influencia na sua vida. A saúde espiritual é basicamente diferente de religião. É independente de você acreditar em Deus, Buda, Alá, é um senso de conexão superior com algo maior, algo além daqui, algo que você não pode ver. Ter uma fé, então uma fé inabalável, uma fé no invisível e dar um sentido, né, de existência e de pertencimento ao todo e essa ponte, né, entre a alma, digamos assim, porque eu acredito que somos seres espirituais vivendo uma vida terrena, uma vida de matéria, digamos assim, e não o contrário. E basicamente essa saúde espiritual é um pilar, digamos assim, de ouro e que sustenta, né? Então essa conexão é imprescindível e isso vai muito além de religiosidade. Então, se você acredita em Deus, se você acredita em Buda, em Alá, não importa qual é a sua religião, mas basicamente, na minha humilde opinião, todas as religiões têm uma coisa em comum, que é esta conexão maior, essa conexão com o divino. Este livro, que é o Inteligência Espiritual, o meu livro até é o pequeno, porque é o que eu levava na minha mochila, ele é muito interessante e fala bastante questões que relacionam com a saúde espiritual. Este livro é da Dana Zohar e Ian Marshall. Eles são um casal. Dana, nossa senhora, tá difícil falar. Ela é filósofa, pós-graduada em religião e psicologia da Universidade de Harvard. E o marido dela, o Ian, ele é psicólogo e psiquiatra, né, e psicoterapeuta, e os dois, eles falam o que é essa inteligência espiritual, eles trouxeram esse termo e como isso funciona, né, no seu dia a dia. Basicamente, existia, né, e existe a inteligência intelectual, que é denominada de QI, né, que é o coeficiente intelectual, que antes era que denominava, né, se você era inteligente ou não. Existe a inteligência emocional, então depois, logo a partir dos anos 90, Daniel Goleman, o qual sou muito fã, veio com esse conceito de inteligência emocional, já relacionando a autoconsciência, o controle das emoções, que não era só ser racional puramente, e introduziu esse conceito de inteligência emocional. E agora, na verdade, faz um tempo, né, que eles lançaram esse livro, lançaram esse termo do QS, que é a inteligência espiritual, que nada mais é que basicamente o coeficiente, né, porque em inglês é coeficiente espiritual, que é como que eles falam que é a junção, unificação das duas inteligências, da emocional com a intelectual, mas é muito mais do que isso. É justamente este senso de pertencimento, esta conexão com a parte superior. O livro, ele destrincha várias questões, inclusive fala sobre cérebro. E um ponto muito interessante é que pesquisadores da Califórnia fizeram uma pesquisa colocando eletrodos, então uma pesquisa científica colocando PET, que eles chamam. Não, mas PET não é o seu cachorro, não é o seu gato. Forma de medição com ressonância magnética e um scan, digamos assim, do crânio. E eles verificaram em adultos saudáveis que praticavam a espiritualidade, ou seja, faziam discussões de grupos religiosos, enfim, que tinham uma prática espiritual ativa, e eles colocaram, né, os eletrodos e eles viram que quando falavam a palavra Deus, áreas se iluminavam no cérebro. E as áreas do cérebro são os lobos temporais, então os lobos temporais estão localizados aqui como se fosse nessa região aqui das orelhas e mais profundamente é um ponto, né, de conexões neurais dentro
digamos assim, do cérebro e localizado nos lobos temporais. Então eles denominaram, foi um neurologista com vários outros pesquisadores, que é o tal do ponto de Deus. E que as pessoas têm esse ponto de Deus, que é justamente esse ponto que faz essa conexão e tem tudo a ver com a saúde espiritual. Então é bem interessante esse aspecto e basicamente no livro eles explicam o que seria essa tal da inteligência espiritual, falam que tem a ver com intuição, tem a ver com criatividade e que nada mais é do que justamente a ver, digamos assim, até com propósito, com essa unificação das duas inteligências, mas vai muito além, né? Inclusive essa senso de existência, fazer perguntas fundamentais. Então, por que você tá aqui? Por que tá fazendo o que tá fazendo? O que eu vim fazer? Então, assim, isso tem bastante a ver com essa parte da inteligência espiritual. Tem um ponto aqui bem interessante do livro, que eu até vou dar uma coladinha, que é um teste, digamos assim, para ver como tá o teu QS. E o QS não é religiosidade, frisando. É porque, por exemplo, a pessoa ela pode se denominar ateu, só que ela ser uma pessoa que tem valores humanos, né? Porque também essa parte de saúde espiritual tem a ver com os seus valores, né? Espiritualidade é um dos valores e que vão influenciar na sua existência e nas suas decisões. E tem pessoas que são ditas religiosas, só que, humanamente falando, talvez elas não tenham comportamentos tão legais. Então, é um pouco diferente, né? Vai além, né? É um conceito que, claro, foi denominado inteligência espiritual, tem a ver com a saúde espiritual, mas não é um conceito fechado, justamente porque tem questões que não dá para explicar, não dá para verbalizar. Mas as indicações de um QS altamente desenvolvido são capacidade de ser flexível, ativa e espontaneamente adaptativo. Então bem interessante, né? Porque eu pelo menos não imaginava que muitas das características que eu vou falar têm a ver com ser inteligente espiritualmente, né? Justamente essa flexibilidade. Eu acredito que é muito importante encontrar o caminho do meio, já Buda já fala, e aqui eu falo bastante, que entre o 8 e o 80 existem 72 possibilidades, vai muito da sua individualidade, de como é sua vida, então nada que é muito fechado, nada que coloca você dentro de uma caixa é legal. Grau elevado de autopercepção. Vai muito ao encontro do autoconhecimento, né? Então você se auto-perceber, já relaciona também com a inteligência emocional, então é bem interessante. Capacidade de enfrentar e usar o sofrimento, então uma resiliência até certo ponto, né? Porque eu acredito que a dor, querendo ou não, ela muitas vezes nos ensina muito mais até do que as glórias, né? É claro que todo mundo gosta de momentos positivos, mas pelo menos também na minha experiência, os momentos mais difíceis foi sim os momentos de maior conexão espiritual e maiores aprendizados. Eu sempre procuro perguntar não por que está acontecendo isso, mas o que eu posso aprender, que lição eu posso aprender. E isso não quer dizer que a espiritualidade só tem que vir e você tem que estar conectado nos momentos difíceis. Ela tem que permear e tem que ser uma prática, digamos assim, ultimamente para mim é uma prática diária. Mas você vai ter que encontrar como para você qual a importância disso, mas basicamente também não só nos momentos desafiadores, mas sim, eu acredito que a dor ela tem um ensinamento muitas vezes maior, porque é aí que você vai fazer reflexões. E outra questão também da saúde espiritual e da inteligência espiritual é o fato de refletir, né? Fazer essas perguntas e sempre estar em constante reflexão, sempre estar até em constante mudança até certo ponto, né? Outro ponto, qualidade de enfrentar e transcender a dor. Então, que nem eu falei, o sofrimento e a dor. Então, basicamente, quando você tem essa capacidade de transcender a dor e ainda trazer aprendizagens e ensinamentos, é muito incrível isso. Qualidade de ser inspirado por visão e valores. Então, basicamente, todos nós temos valores, né? Valores governam as suas decisões, as minhas decisões. Existem valores como honestidade, como família, como criatividade, como respeito. Enfim, vou fazer um vídeo mais detalhado sobre valores. Mas a espiritualidade é um dos valores e acredito que você saber os seus valores
e saber o porquê você toma as decisões, saber os valores também das pessoas que você mais convive é bem interessante, porque querendo ou não, todos nós temos valores. Se o seu valor e do seu parceiro estiver muito fora, não estiver alinhado, isso não quer dizer que vão ser iguais, porque as pessoas têm valores e criações diferentes, mas sim, ter um alinhamento é super importante também para relações saudáveis. Relutância em causar dano desnecessário. Quanto mais a gente tem empatia pelo outro, quanto mais entendemos que somos seres humanos, mais fazemos parte do universo, fazemos parte do mundo. E eu acredito que como veio na humanidade, que o ser humano é mais racional, é mais superior, mas sim, os animais são importantes, sim, a natureza é importante. Então, esse senso de colaboração, de eu, nós e todos, é bem parte dessa saúde espiritual. Outro ponto, tendência para ver conexões entre coisas diversas, ser holístico. Então esse olhar global, esse olhar holístico é super característico dessa parte espiritual, né? Até porque pensando que não somos só matéria, então existe muito além, existe energia, existe muito mais questões que a gente não pode ver. Próximo ponto. Tendência acentuada de fazer perguntas do tipo por quê? Ou o que aconteceria se? E procurar respostas fundamentais. Né, justamente eu já falei aqui, essas perguntas, né, reflexivas, elas fazem super parte do caráter espiritual. Próximo ponto. Ser o que os psicólogos denominam independente do campo. Possuir capacidade de trabalhar contra as convenções. Ou seja, pensar fora da caixa, não seguir a manada. Então, isso sim faz parte, porque no livro também aborda essa questão da capacidade criativa, que faz parte da inteligência espiritual. Então, é um livro que vai destrinchando várias outras questões bem interessantes, inclusive sobre o cérebro, sobre como funciona, e é muito importante que você esteja atento como está a sua saúde espiritual. Se você tem momentos no seu dia e mesmo na sua semana, dependendo de como é a sua rotina, para isso, então, por exemplo, silêncio, práticas de respiração, meditação, Ho'oponopono, oração. Então, assim, cada um encontra uma dessas formas ou várias. Muitas vezes eu faço as 5 formas, mas qual forma se aplica mais para você no seu dia a dia, mas saiba que este pilar da saúde espiritual é super importante. Inclusive já tem pesquisas, né, demonstrando que existe sim esse ponto de Deus, e é claro que independentemente de como você acredita, como você pratica, saber que sim, essa é uma das 7 saúdes e que influencia você e seu ser. Eu acredito que quando você tem um senso também de propósito, de missão e de entender que estamos aqui para aprender, para evoluir e para crescer como indivíduo, como alma, como seres humanos, isso ajuda nas nossas relações, isso ajuda a gente a fazer um pouco melhor a cada dia e ser a nossa melhor versão. Temos o podcast Saúde com Ela, onde lá, essa semana eu recebi a Bru Gebert e a gente fala sobre meditação, é para todos, desafios de instalar esse hábito, a gente fala de autoconhecimento, de individualidade. Eu instalei esse hábito há alguns anos e faz toda a diferença na minha vida, a Bru também, mas de maneiras totalmente distintas, de formas distintas, e a gente bateu um papo muito interessante. Eu sou bastante estimuladora do autoconhecimento, justamente pelo autoconhecimento ele promover uma capacidade de você viver a sua verdade e de ser você mesma, ser você mesmo e pensar um pouco fora da caixa. E quanto mais você se conhece, mais as suas decisões são alinhadas com seus valores, com a sua espiritualidade, com quem você é, e mais a tendência de a sua vida ter mais harmonia, mais sinergia, não só com as pessoas, mas também com o universo e com o mundo. Beleza? Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Deixe nos comentários se você cuida da sua saúde espiritual, como que você cuida, se é com meditação, se é com silêncio, oração, Ho'oponopono, respiração, ou se tudo isso é misturado. Curte, compartilha, manda pra alguém que você acha que vai ser interessante este vídeo. E é isso, beijo de luz, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!